Saúdo os irmãos com a santa e bendita paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais uma vez me dar esse privilégio de poder estar aqui para podermos partilhar a palavra do Senhor. Quero agradecer também mais uma vez ao Reverendo Prado, que nos dá essa oportunidade então de, por intermédio ou através do canal da Macedônia, do Ministério Macedônia, poder então levar a mensagem aos irmãos. E hoje nós queremos partilhar com os irmãos uma pequena palavra que está embasada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 3. Diz assim, no versículo 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos, exaltamos e te glorificamos pela bondade, por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer nesta hora pelo privilégio que nos dás de estarmos aqui. Pedimos, ó Deus, reconhecendo a nossa limitação como homens, que o Senhor cresça enquanto pregamos, enquanto o irmão daquele lado ouve, o Senhor cresça e nós diminuamos. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que muitas vezes, ó Pai, agimos como carnais, como Pai eterno, Pai santo e nécios. E pedimos que o Senhor possa abençoar a Tua palavra nesta manhã. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, igreja, nós hoje queremos partilhar esse texto da palavra do Senhor. A carta aos Coríntios, Paulo escreve quando ainda estava em Éfeso, se apercebendo, ou seja, apercebendo-se dos problemas que a igreja estava vivendo, porque a igreja em Corinto estava vivendo uma situação, um momento, estava passando por um momento muito difícil, muito complicado, porque a igreja estava sendo influenciada pelas coisas do mundo e a carnalidade tinha tomado conta dos irmãos na igreja de Coríntios. E os problemas eram tantos, problemas doutrinários, problemas espirituais, problemas de várias ordens da igreja de Coríntios, que decidiram então obter do apóstolo Paulo alguma resposta, alguma orientação. E quando Paulo teve essa oportunidade, ele escreve para os irmãos, e Paulo fala para eles: eu não pude vos escrever como a espirituais, mas como a carnais. Porque Paulo se apercebe de que a vida que a igreja estava tomando não era vida como de cristãos, mas sim como de mundanos, como carnais. E Paulo, como fundador da igreja em Coríntios, penso eu, que sentiu-se muito preocupado, entristecido com os irmãos, porque ele funda essa igreja na sua segunda viagem missionária. E quando ele se apercebe que era uma igreja que estava a ser influenciada
porque a cidade de Coríntios era, na época de Paulo, uma metrópole, era uma cidade movimentada, uma cidade, podemos dizer, de grande influência e que era influenciada por várias culturas, porque vinham povos de várias ordens, de vários sítios, e então a cidade era muito influenciada e a igreja não escapou dessa influência. Influências mundanas foram tomando conta da igreja. Os irmãos em Coríntios estavam levando uma vida de pecado e parecia que essa vida estava se tornando normal lá na igreja em Coríntios. Parece que pecar se tornou algo normal. Parece que estar na igreja e também ter uma vida mundana estava se tornando normal na igreja de Coríntios. Ter duas mulheres parece que estava se tornando normal na igreja de Coríntios. Corrupção parece que estava se tornando normal na igreja de Coríntios. Mentir, roubar, adultério, fornicação parece que estava a se tornar normal na igreja de Coríntios. Na igreja de Coríntios parece que já não tinha espaço para as coisas espirituais. Parece que a lógica, a razão falava mais alto na igreja de Coríntios. E quando eu olho a situação da igreja de Coríntios, eu olho para a igreja hoje, eu praticamente não vejo diferença naquilo que Coríntios estava vivendo e naquilo que nós estamos vivendo hoje na igreja. É por isso que nós estamos a falar hoje sobre ser cristão de facto, porque muitos de nós alegamos ser cristão, afirmamos ser cristãos, nos rotulamos de cristão, mas será que o nosso estilo de vida mostra que nós somos cristãos? Porque a igreja em Coríntios, eles se rotulavam de cristãos, de seguidores de Jesus, eles se rotulavam de homens de fé, mas a sua vivência, como eles se comportavam, dizia outra coisa. E hoje a igreja está assim. Hoje nós nos rotulamos, sou crente, sou membro da igreja, tenho cargo na igreja, hoje eu sou cristão. Parece que isso é que nos identifica como cristão. Mas quando nós estamos fora da igreja, a nossa atitude, o nosso comportamento diz outra coisa. O que seria se nós fôssemos no teu vizinho para saber de fato como é você no teu bairro? Se calhar nós íamos nos surpreender e não estarias muito longe dos cristãos em Coríntios. Se nós fôssemos no teu local de serviço para saber como é o teu comportamento, a tua atitude lá, será que eles diriam, não, estamos diante de um cristão, estamos diante de alguém que é exemplo, que é modelo? E as nossas igrejas estão cheias de crentes assim, crentes que se dizem crentes, mas que na verdade a carnalidade tomou conta dessas pessoas. Está na hora, igreja, de nós pararmos e começarmos a entender que cristianismo não é muito falar, cristianismo não é aparecer bonito na igreja, cristianismo não é termos cargo na igreja. Mais do que termos cargo na igreja, cristianismo é sermos nova criatura, como Paulo fala lá na segunda carta de Coríntios 5:17, ele fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, se nós somos cristãos, então nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Não tem como nós afirmarmos que somos cristãos e continuamos com a vida antiga. Que vida é essa? De mentira, a vida de prostituição, a vida de inveja, a vida de porfia, a vida de fornicação, a vida de poligamia. Não tem como afirmarmos que somos cristãos e nós continuamos nessa vida. Não, Paulo está a rebater esse tipo de pensamento, esse tipo de conduta na igreja, porque quando nós começamos a ter esse tipo de conduta na igreja, isso mina a saúde espiritual da igreja.
cria divisão na igreja. E Jesus deixa de ser o foco, o centro da igreja, e começa a ser o homem, como estava acontecendo em Coríntios. Por causa da carnalidade, por causa do mundanismo, a igreja começou a se dividir, porque os homens passaram a ser o centro na igreja de Coríntios. A igreja começou, um sou de Paulo, eu sou de Apolo. Esqueceram-se que Apolo é alguém que planta, Paulo é alguém que pura e simplesmente rega, e que o crescimento, que é o objetivo, que é o alvo, que é o propósito, vem de Deus. E essa igreja tinha essa vida, e nós hoje também não estamos longe desse estilo de vida que a igreja de Coríntios tinha. Irmãos, você que está em casa, você que está me vendo, como você está levando o cristianismo? Há pessoas que pegaram o cristianismo e estão a levar na ponta dos dedos. Como você está vivendo como uma nova criatura? Será que você é um cristão de fato, ou é aquele que está a fingir de ser crente? Hoje nós fingimos tudo e o mundo está assim. A igreja está assim. Tudo é fingimento. Fingimos que oramos muito. Fingimos que jejuamos muito. Fingimos que cantamos. Fingimos que somos verdadeiros adoradores. Hoje pensamos que muito gritar na igreja significa que eu sou espiritual. É uma espiritualidade fingida. Parecermos ser crente, mas não somos crente. E hoje não, a igreja está assim. A igreja em Corinto estava doente. Hoje a igreja precisamos sair dessa doença. Ainda há chance, há oportunidade para nos revermos e pararmos de fingir de ser crente e sermos crentes de verdade. Precisamos entender isso. Não podemos deixar que o pecado se torne uma prática normal no meio da igreja, porque tem status, porque é o senhor assado, porque é assim, e temos que ponderar, e não tem isso na igreja. Não, o cristianismo não é relativismo, o cristianismo não é aqui pondera, aqui não pondera, não, o cristianismo é absoluto, é verdade absoluta, a palavra de Deus. E devemos agir assim, nos comportar assim. A palavra de Deus é absoluta, ela não é 2 pesos e 2 medidas, como estava acontecendo em Coríntios. Não. Precisamos entender isso, igreja. Somos cristãos, então vamos viver como cristão, porque o mundo está à espera que a gente viva como cristãos de fato. Que a gente seja cristão de fato, porque quando você é cristão, você é modelo. Você é exemplo, você é luz, e devemos ser luz. E ser cristão não é uma questão situacional. Essa situação me convém agir como cristão. Essa situação, não, aí eu não vou agir, não sou crente. Não, essa aqui hoje me convém ser crente. Não. Eu sou crente e assumo, independentemente das circunstâncias, independentemente do local, independentemente das pessoas que me rodeiam. Serei sempre cristão e devo agir e me comportar como tal. É assim que nós devemos ser. Para de fingir de ser crente. E vamos ser crente, porque nós estamos a estragar, estamos a prejudicar. Hoje as nossas igrejas estão doentes por causa dos nossos comportamentos, por causa de andarmos como nós estamos a andar. Então, eu quero que você reflita sobre isso. No dia 28 estaremos voltando a cultuar, mas é bom que a gente reflita e faça uma retrospecção sobre as nossas vidas, como de fato nós estamos a viver, que testemunhos estamos a dar, como estamos a andar, para que possamos voltar como uma igreja unida, uma igreja alicerçada, uma igreja cheia de amor, uma igreja que leva a palavra de Deus, uma igreja que cumpre com a missão. Queridos irmãos, eu quero terminar dizendo para os irmãos que o foco não é homens, o foco é Jesus.
O centro nas nossas vidas é Jesus. Não vamos nos centrar em homens como estamos a fazer nos últimos dias. Seguir homens. Vamos seguir a Jesus. Isso é cristianismo. Seguir Jesus. E não seguir homens. Não seguir profetas. Não viver com base no que o fulano, o profeta fulano falaram. Não. Viver segundo aquilo que Jesus orientou e que Jesus falou. Seja um cristão de fato. Seja um cristão sério. Que Deus possa rica e poderosamente nos abençoar e nos ajudar a termos uma vida como cristãos de verdade. Deus abençoe a si, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seu ministério. Obrigado e oremos ao Senhor. Pai, a exemplo da igreja de Corinto estava passando por um problema graves. Eu conheço que muitos de nós estamos passando por situações difíceis e que às vezes o bem que queremos fazer não fizemos e o mal que não queremos é que nós fizemos. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a podermos dar testemunhos dignos de arrependimento e que possamos levar o cristianismo sério. Levanta, Senhor, os que caíram, fortaleça os fracos para que a gente possa continuar com a nossa caminhada. Em nome de Jesus, abençoe a igreja, ajuda-nos a preparar a reabertura dos cultos, para que, Pai, as igrejas estejam todas preparadas segundo as condições que foram impostas pelo governo. Em nome de Jesus Cristo, e ao retomarmos, que a igreja possa retomar mais forte, mais saudável, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Pai, eu oro pelos órfãos, pelas viúvas, pelos necessitados, Pai, que se encontram na nossa nação, para que o Senhor possa cuidar deles, como sempre fez. Em nome de Jesus, amém.